O Vila Nova perdeu por 3-1 para o Ituano lá no Novelli Júnior. Rafael Elias no primeiro tempo 2-0. Depois no segundo tempo o Ailon marcou 3-0 Ituano e o Vila Nova descontou com Daniel Amorim. O Tigrão segue sem vencer na Série B com 2 empates e 1 derrota. George me foi expulso ainda no primeiro tempo com um pênalti cometido em cima do Rafael Elias, que depois converteu e marcou. O Vila perde. E resumindo primeiro a atuação do Vila Nova, Tim, qual a tua opinião? Pasqueto, o Vila fez um jogo para ser esquecido, principalmente o primeiro tempo. Um time que começou desatento, já ali a menos de 1 minuto, o Ituano teve uma chance com o Lucas Cirqueira, passou muito perto, depois o Vila começou a controlar mais o jogo, teve boa posse de bola, teve 2 chances com Daniel Amorim, que acabou sendo desperdiçado, um ele não dominou direito, a outra ele não conseguiu fazer a proteção para finalizar, e o Vila caminhava, estava jogando bem, caminhava até para conseguir uma boa vitória, eu imaginei dessa forma no primeiro tempo, pelo que vinha jogando e pela fragilidade até aquele momento do seu adversário. Aí teve o erro que foi crucial, o erro do George realmente complicou toda a situação do Vila, o Vila bagunçou porque ficou com um jogador a menos, o Jorge acabou sendo expulso, teve o pênalti e a equipe do Ituano aproveitou bem e praticamente fez os 2 gols no primeiro tempo, no segundo tempo, logo no início já fez o terceiro e praticamente matou o jogo ali. Aí o Vila realmente, então, pecou muito, paga pelos seus erros. O Vila hoje foi um time que errou muito no sistema defensivo, coisa que não vinha acontecendo em outros jogos, Pasqueta. Então o Vila realmente amarga essa derrota e vai lamentar muito, porque pelo que jogou hoje, mesmo vencendo, o Ituano não mostrou ser um grande time. Então o Vila realmente fez um jogo hoje para esquecer. Resuma a derrota do Vila para o Ituano 3-1, Kleber Ferreira. Uma derrota para um time que poucos vão perder pontos para ele. A equipe do Ituano tem muitas falhas, muitas deficiências técnicas, é um time frágil e o Vila teria condições de vencer. Tanto que até os 23 minutos do primeiro tempo, o Vila teve 2 chances muito reais de gol. Um lançamento do Arthur Rezende para o Daniel Amorim dentro da área. A bola passa pela zaga, que é pesada e não acompanha, e chega até o centroavante do Vila. Ele está de frente para o gol. Ele tenta o domínio, só que ele tenta o domínio com o bico da chuteira. E a bola passa por ele e vai para fora, e ele ficaria cara a cara com o gol. Em um outro lance, a bola está no meio campo do Vila. O Mateuzinho divide com o lateral esquerdo, Mário Sérgio, que foi do Goiás, ganha a bola e faz um lançamento de primeira com um grau de dificuldade muito grande. E põe o centroavante do Vila na frente dos 2 zagueiros da equipe do Ituano. Ele entra na área, quando ele entra na área, ao invés de abrir os braços e colocar o corpo para proteger do zagueiro que estava mais próximo a ele, ele tenta girar o corpo, dominar a bola de costas para o gol para depois fazer um segundo giro. Os 2 zagueiros passam ali à frente, a bola sobe um pouquinho, ele tenta uma bicicleta, uma coisa improvável demais. Faltou ao centroavante do Vila Nova maturidade, conhecimento tático técnico da posição para poder fazer o gol ali. Até ali estava tudo bem para o Vila. O Vila com o jogo dominado, jogando melhor, criando melhores oportunidades, o meio campo do Vila dominando o meio campo do Ituano. E aí aconteceu a lambança. Uma bola que o Rafinha tinha dominado na cabeça da área, volta para o goleiro Jorge sem a menor necessidade. Ao invés do Jorge dar um bico na bola para frente, ele vai driblar o centroavante da equipe do Ituano, o Papagaio, que na pia batismal é Rafael Elias, e perde o controle da bola. Quando ele perde o controle da bola, ao invés de deixar o Rafael Elias se virar com a bola, que sairia de frente para o gol, e o Renato vinha. Mas ele, ainda que eu não tivesse visto o Renato, era melhor tomar o gol do que ele fazer o pênalti. Ele fez o pênalti, foi expulso, deixou o Vila Nova com um jogador a menos, e aí a coisa degringolou. Porque com a expulsão dele entrou o goleiro Pedro Campanelli, em quem os jogadores do Vila não demonstraram muita confiança, e a partir daí a coisa degringolou, veio 2-0, veio 3-0, o Vila ainda conseguiu um 3-1. O Vila perde pontos lamentáveis para um time que ele deveria ter vencido. Eu quero ver com vocês especialmente o trabalho do Igor Magalhães. Como foi hoje, craque Tim? Pasqueto, eu confesso que eu não entendi, eu imaginei que o Vitor Andrade e também o Ralf, e tudo indica que o Ralf realmente teve a questão de ser poupado,
pelo desgaste que ele teve diante da sua estreia no jogo contra o Fluminense, e imaginei que isso aconteceria com o Vitor Andrade, porque ele tira o Vitor Andrade do time titular, é um jogador que para mim é titular absoluto hoje pelo que vinha jogando a camisa do Vila Nova, mas a partir do momento que ele coloca o Vitor Andrade no intervalo, eu confesso que não entendi. Então, para mim, não teve esse desgaste. O Vitor Andrade tinha que ter começado a partida como titular e o Daniel Amorim esperado um pouco, até porque Pablo Diego, Mateuzinho e Vitor Andrade, para mim, era o melhor ataque nesse momento que o Vila tem. Então, realmente, a escalação dele, diante dele ter colocado o Vitor Andrade, eu não entendi. No intervalo, Pasquetto, eu teria só tirado o Daniel Amorim, que não fez um bom primeiro tempo assim, apareceu, teve 2 oportunidades, mas foi um jogador que é mais lento e o Vila precisava de velocidade. Teria colocado o Diego Tavares ou o próprio Vitor Andrade, como ele fez, mas não teria tirado nem o Paulo Diego, nem o Mateuzinho. Então, para mim, o Igor errou. Por mais, Pasquetto, que aí eu reconheço que o segundo tempo do Vila foi um time melhor. Foi um time que foi para cima, teve mais coragem, conseguiu diminuir ali com o próprio Daniel Amorim fazendo seu gol, o gol do Vila, mas para mim errou o Igor nas suas escalações também. Então, para mim, o Igor não fez um bom trabalho hoje, deixou a desejar na sua escalação inicial e, na minha visão, no intervalo também. Kleber Ferreira, como foi o trabalho do técnico Igor Magalhães? Ruim. Quando ele perde o goleiro na expulsão do Jorge, ele tira o jogador certo, tirou o Wagner. Poderia já naquele momento ter tirado o Daniel Amorim, mas tirou o Wagner, que não estava contribuindo muito, ok. Aí, o que a gente esperava no intervalo? O Vila tinha uma forma de jogar, que é aquele beabá quando o time está com um jogador a menos. Faz 2 linhas de 4, uma primeira linha de 4 bem protegida pela segunda linha de 4 e joga com um jogador de velocidade lá na frente, quando pega, sobretudo, uma zaga lenta como é a zaga do Ituano. Pensávamos o quê? Tanto eu quanto o Tim, que o Igor iria fazer isso, tirar o centroavante Daniel Amorim, que não tem velocidade, que não fez um bom primeiro tempo, que as 2 oportunidades que teve para fazer o gol não conseguiu fazer o gol, tirar o Daniel Amorim e colocar, na nossa opinião, o Diego Tavares, porque a gente imaginava que o Vitor Andrade estava sendo poupado. Ainda que colocasse o Vitor Andrade, ficaria melhor ainda. Mas a alteração era essa, não foi isso que ele fez. Ele tirou o Mateuzinho, colocou o Diego Tavares. E tirou o Pablo Roberto e colocou o Vitor Andrade. Amigo, era o Pablo Roberto para fazer a correria lá na frente, no lugar do Daniel Amorim, com o Mateuzinho passando a bola, que o passe dele longo é bom, e com o outro jogador de velocidade, fosse o Vitor Andrade ou o Diego Tavares, quem fosse conduzindo a bola em velocidade para cima dos zagueiros, para que o Pablo Roberto pudesse fazer a correria. E ele leu tudo errado, fez uma lambança do tamanho do mundo. Tirou o Mateuzinho, colocou o Diego Tavares. Tirou o Pablo Diego, colocou o Vitor Andrade e manteve o Daniel Amorim plantado no meio dos zagueiros com pouca solução. É bem verdade que ele fez o gol, mas o gol que ele fez, companheiro, foi muito mais pela zaga do Ituano do que por virtudes dele. A zaga do Ituano, o zagueiro deixou a bola passar por baixo das pernas dele, e tinha outros 4 homens dentro da área marcando ele, deixou a bola chegar, ele girou e fez o gol. Então, ele tira um jogador improdutivo, deixa o jogador que já fez essa função de velocidade jogar pelo meio e põe um passador de bola bom, que é o Mateuzinho, para passar a bola, e um outro jogador de velocidade do outro lado. Beabá, o simples do futebol. Ele não conseguiu fazer isso, ele fez essa lambança toda e por isso 3-1 ficou barato. Agora, mais do que uma pergunta, sim, uma colocação para vocês dois, porque assim que o Jorge me foi expulso, de repente o gol passou a ser um problemão pro Vila Nova, sim. Seria um problema se entrasse um goleiro com mais rodagem. Por exemplo, o Tony. Mas entrou um goleiro que há muito tempo não joga, que é o Pedro Campanelli. E aí o gol passou a ser um problemão, já para terça-feira, contra o Tombense aqui no Oba, porque o Tony segue contundido, o Jorge me está suspenso, e aí sobrou o Pedro Campanelli. Mais do que a análise para o jogo, do gol em si, Tim, toda essa situação que envolve, de uma hora para outra, o gol do Vila Nova, porque foi de uma hora para outra, não foi? Mas foi avisado. A partir do momento que o Tony machucou,
a diretoria e a própria comissão técnica, vou colocar assim, sabe, a partir do momento que você tem um jogo de futebol, qualquer jogador que está dentro de campo corre o risco de ser expulso, corre o risco de lesionar. Então, para mim, começa o erro para mim lá da própria diretoria, Pasquetto. Precisaria ter contratado um outro goleiro. A gente já viu vários e vários clubes que têm 4 goleiros no seu elenco de time profissional, principalmente diante da situação que envolve o Pedro Campanelli. Na minha visão, e eu repito, Pasquetto, ele não foi contratado pelas questões técnicas, por ser um goleiro que se destacou nos times por onde ele passou para que o Vila o contratasse. A gente sabe da situação que tem, ele é filho do técnico Marcelo Cabo, que passou no Vila Nova, que saiu, que o Vila tinha uma dívida com o Marcelo Cabo. Então eu entendo que foi um ajuste ali para contratar o Pedro Campanelli, juntamente feito com seu pai, com o Marcelo Cabo. Então precisaria de ter um goleiro realmente contratado, visando a questão técnica. Então, para mim, a lesão do Tony deixou o Vila, avisou a diretoria que precisaria de um goleiro. E agora o Vila tem essa situação. O Pedro Campanelli fez a sua estreia hoje, depois de 2 temporadas aqui no Vila Nova, e não estreou bem, ele conseguiu fazer uma boa defesa já no finalzinho do jogo, mas o segundo gol, o gol do Rafael Elias, mal posicionado, passou longe da bola, então você vê realmente que tem as dificuldades de um goleiro que ficou muito tempo parado e um goleiro que não foi contratado por um time de Série B pelas suas questões técnicas. Então, realmente, para o jogo de terça-feira, preocupa. Não conheço o goleiro do Sub-20, imagino que o Igor Magalhães deva conhecer muito bem. Não sei se ele é melhor que o Pedro Campanelli, mas na minha visão, mesmo sem conhecer o goleiro do Sub-20, eu acredito que ele tenha condições técnicas melhor do que o Pedro. Kleber, e essa situação envolvendo o gol do Vila agora? Pois é, durante a transmissão eu conversei com o Massad para saber a situação. É difícil, né, Pasquetto? Porque a gente ganha para falar e nessa hora eu, por exemplo, não gostaria de estar aqui. Não dá para escalar o Pedro Campanelli num jogo de Série B. Ele provou no segundo gol, ele ficou completamente perdido. A gente teve a preocupação de preservar o ser humano, mas nós estamos falando do atleta aqui. Ele não tem condição para isso. O Vila já tem um outro problema que eu penso ser muito sério. O Vila já não tem uma ala esquerda. O Formiga hoje saiu com uma lesão muscular que não vai dar para jogar o próximo jogo, dificilmente joga. O outro, que é o Bruno Colasso, está recuperando de uma contusão muscular também. Ou seja, o Vila já não tem um lateral esquerdo. O Vila já não terá um goleiro também. Como é que o Vila vai fazer para jogar contra o Tomense? Então, o Vila está com muitos problemas, um problema muito sério. Tudo o que é uma lambança dentro do jogo, meu amigo. Tudo em função de 1 minuto de bobeira de 2 jogadores vilanovenses experientes de Série B, jogador que a gente elogia muito, que é o George. Tudo em função de uma lambança do Rafinha, que retorna a bola para o goleiro sem necessidade, lambança do George, que vai dar um drible em cima do Rafael Elias e não consegue driblar, escorrega, perde a bola, e aí, ao invés de fazer a opção por deixar o lance seguir, ele faz o pênalti e é expulso, e arrumou toda essa confusão para o Vila. Uma confusão danada. É o Vila, como diria um velho amigo meu, que Deus o tenha de muita saudade, sendo o Vila. As análises de Kleber Ferreira e do craque Tim na derrota do Vila Nova 3-1 para o Ituano pela 3ª rodada da Série B.